Olá, minha amiga, fala, meu amigo. Estamos começando hoje uma nova temporada do Goianinha em Pauta. Este programa tem o apoio técnico da Cacau Comunicação, um novo conceito em comunicação. E o nosso primeiro entrevistado do Goianinha em Pauta nessa nova temporada de entrevistas, ele dispensa apresentações, é Hudson Raimundo de Honório Lisboa de Som. De Som, você era muito pedido aqui no canal desde que a gente começou com esse projeto. Era o primeiro nome que a galera pedia a presença aqui no nosso canal. Uma satisfação enorme, viu, de Som, estar aqui com você. Satisfação, Pablo, e dizer, né, primeiro lhe parabenizar pelo trabalho, pelo programa, e dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui hoje com você e juntamente com os amigos de Goiânia. De Som, 2022 marca aí um ano que você completou 55 anos. É até um pouco indelicado, né, a galera falar assim, mas eu acho bacana, porque mostra também essa questão do amadurecimento que todos nós caminhamos para isso. E eu queria saber de você, nos olhos de hoje, como é que você enxerga essa toda a sua trajetória política. Olha, eu enxergo muito positiva, porque ao longo desses anos todos que eu milito na política, eu tive oportunidade de fazer muita coisa por nossa cidade e também pela região quando fui deputado, né? Iniciei muito cedo, em 88, a minha tia Júlia era candidata a prefeita e eu era uma espécie de faz-tudo também na campanha dela, né? Coordenava, ajudava, dirigia, fazia de um tudo, né? Meu pai era candidato a vereador, proferi o meu primeiro discurso lá no Rio da Ponte, me lembro demais, no carro de Chico Araújo aqui do Espírito Santo. É, Em seguida fui candidato a vereador em 92 e saíram 5 candidatos da família, né? E também meu tio Rubens, que foi eleito prefeito, me pediu para que eu fosse também coordenador da campanha dele na época. Eu me dediquei mais à coordenação da campanha do que até mesmo à candidatura de vereador. E em seguida me elegi vice-prefeito de Goianinha. Quando foi em 2000 me candidatei a prefeito, tivemos êxito, fui o primeiro prefeito a romper a barreira dos 1.000 votos, mais de 1.000 votos de maioria. E aí iniciou-se uma gestão que considero, né, até porque quando deixei a prefeitura em 2008, deixei com 97% de aprovação. Então foi uma gestão profícua, de muito trabalho, de muita luta, apesar de muito jovem, porque eu cheguei, me elegi com 32 anos, né? Assumi a prefeitura aos 33. Então, assim, foi uma satisfação ser filho de Goianinha. Meu avô foi vereador, meu pai foi vereador, tio prefeito, e eu também chegar à prefeitura e fazer um diferencial, né? Muita gente fala que Goianinha tem uma antes de Dissom e uma depois de Dissom, por tudo aquilo que nós fizemos e realizamos por nosso município, né? Construímos quase 1.000 casas na nossa administração, 976 casas, fizemos grandes obras estruturantes no município, construímos escolas, dobramos o número de sala de aula. Então, assim, eu considero, Pablo, que muito positiva essa trajetória que me trouxe até aqui, né? Edson, aí você falou no início, citando aqui, com relação à campanha, né? E eu lembro que toda a sua trajetória política dentro de Goiânia, ela marca muito, é como você disse mesmo, assim, que é um reconhecimento do povo, né? Do povo do Goiânia, que é de uma cidade antes e depois de Dissom. E aí eu queria focar, assim, nessa lembrança que tem, que traz um sentimento muito positivo nas pessoas, mas a primeira campanha de Dissom, né? Você tem muita recordação dessa primeira campanha? Essa campanha que marcou a minha vida, né, e a vida da cidade, porque foi uma campanha muito bonita, né, que as pessoas saíram às ruas gritando por mudança. E eu acho uma coisa muito importante, né? Não adianta a gente se colocar como mudança e não ser mudança. Eu tenho a satisfação de dizer que quando eu me coloquei como mudança naquela época, realmente eu fui uma mudança. Eu transformei uma cidade, melhorei, trabalhei bastante, fiz a diferença, né? E essa campanha foi memorável, né? A campanha que, como eu já falei aqui, era de criança, de jovens, de pessoas mais velhas saindo nas ruas gritando, né? Para trazer uma nova Goianinha, e eu tenho certeza que isso nós fizemos. Eu me recordo muito, não queria avançar não, mas você falando aí me retomo muito também a vitória, né, como candidato, como deputado,
ali a chegada na igreja, aquela vibração, a sua emoção ali, que são imagens sempre, como eu disse a você, tem essa ligação muito com o povo, vai muito pra gente, né, da população aqui de Goiânia. Sempre que Deus, né, me deu vitórias, eu sempre fui lá agradecer, sempre fui à igreja agradecer, porque eu acho que isso é um gesto. A gratidão é a mãe de todos os sentimentos, né? É um sentimento que vem do coração. Então a gente precisa ser grato sempre, e principalmente a Deus. E eu sempre tive esse gesto. Sempre que saiu o resultado das urnas, eu ia à igreja agradecer a Deus por mais uma vitória na minha vida, por ter me trazido, feito chegar onde eu cheguei. E isso é muito importante. Então, como eu disse aqui anteriormente, foi assim, campanhas memoráveis, vitórias que eu agradeço muito a Deus e ao povo de Goianinha pela confiança e tenho certeza, pela aprovação de mandato, pelo trabalho que nós realizamos, que eu dei conta do recado, eu posso dizer isso. E só tem uma frase que eu gosto muito, que é do Homem-Aranha, né? Que ele diz assim, grandes poderes, grandes responsabilidades. E aí essa torcida popular, esse apelo popular que você tem, o seu nome com muita, a sua palavra, né? Com muita credibilidade. Queria saber como é que você enxerga essa responsabilidade, o quão é difícil para você poder retribuir para o povo da sua cidade. Realmente, essa frase do Homem-Aranha é perfeita, né? E eu digo a você, Pablo, que eu sempre que assumi qualquer coisa na minha vida, tem pessoas até que não me conhecem muito, eu acho até que eu sou muito até sisudo, né? Sempre muito assim, sério em algumas oportunidades, mas não, é porque aquilo que eu coloco como propósito na minha vida, a responsabilidade que eu assumo, eu quero sempre fazer o melhor, dar sempre o meu 100%, dar tudo de mim para fazer o máximo, né? Então sempre foi assim na minha vida. E a responsabilidade é consequência daquilo que você busca, né? Você luta por alguma coisa, por algum objetivo, e você tem que assumir essa responsabilidade. Você não pode aí colocar para outra pessoa, se você assume qualquer cargo, você tem que trazer para si essa responsabilidade, porque a responsabilidade é do gestor, é daquele que chega na casa das pessoas pedindo uma confiança, pedindo um voto de confiança. Então, essa responsabilidade também você tem que assumir essa responsabilidade. Você não pode dividir isso. Me lembra muito, não sei, eu não sei se é verdade, vamos saber agora de você, né? Mas me lembra muito uma conversa que tinha, era na reforma da Praça Monsenhor Armando, ali no centro da cidade, e a pedrinha que a empresa estava colocando não era a que estava na. E foi tirado. Isso aconteceu? Tinha essa estrutura de fazer, ou é conversa do povo, mas porque eu acho que assim que é bom a gente citar, porque marca muito a visão que o pessoal tem da gestão de som, né? É como eu disse a você, uma coisa séria, de responsabilidade. Eu sempre fui muito cuidadoso e até às vezes exagerado, né? Eu me lembro que até Monsenhor, quando eu conversava isso com ele, ele sorria, arrancava alguns sorrisos dele, porque no final de ano, quando eu fui visitar a obra, e toda sexta-feira, Pablo, eu tinha por compromisso, eu nunca gostei da palavra promessa em política, eu sempre coloquei como compromisso os compromissos que eu assumi. Às vezes as pessoas chegavam e diziam assim: não, foi uma promessa, não. Isso aqui é um compromisso, porque eu acho que promessa se faz para santo, se faz para a igreja, né? Se faz dentro da sua religião, ou a que você tiver. E eu sempre fui de muito compromisso. Então, quando eu cheguei no final do ano, na visita à obra, que toda sexta-feira eu saía visitando todas as obras de Goianinha, olhando a qualidade do material, dos civis que eram executados, e a pedrinha portuguesa, né, que até hoje lá está, não era a que estava no contrato. E eu mandei retirar, e Monsenhor Armando ficou um pouco apreensivo, que disse: não vai dar tempo para mim, você não tem problema, Monsenhor, a gente coloca aqui um tapete em cima, um pano, mas a pedra tem que ser tirada porque Goianinha está pagando aquilo que tem que ser executado. Então, esse cuidado eu sempre tive. Essa história, de fato, é verdade. E isso marca, né? Marca a gestão, marca o governo de som, né? A forma como de som encara, a forma como de som encara o dinheiro público, né? Claro, claro, a gente sempre que teve muita responsabilidade com isso, né? A gente tem que pagar e receber aquilo que a gente paga. Todas as obras de Goianinha eu tenho muita alegria, muita satisfação de dizer que foram bem feitas. Eu já cheguei na minha campanha de deputado estadual em muitas cidades e pessoas dizer que votavam em mim, votaram em 2014 pelas obras que foram executadas. O Nazarenão, que foi aí um marco para a nossa cidade e para a região agreste, porque foi o maior estádio do interior, né? Com um gramado exemplar,
um gramado que nós tivemos o cuidado de contratar os melhores profissionais para executar, grama trazida de São Paulo, não é? Com todo o zelo, com todo o esmero para fazer uma obra bacana, né? Com irrigação subterrânea, uma obra muito bem feita. Como também o centro comercial, os pórticos de entrada da cidade, as 976 casas que nós executamos em Goianinha, sempre tendo o cuidado de fazer uma coisa bem feita para entregar à população aquilo que é melhor. Isso hoje, em 2022, os gestores sempre falam que tem uma dificuldade muito grande. E aí você falou disso, eu lembro também do ginásio, da pista, né, da avenida, que é até uma pauta que a gente, mais para frente a gente fala, que essa mudança. Mas assim, tem essa estrutura mesmo de vida de Goianinha, né? Até e acho que pavimentou muito a sua campanha de deputado foi isso, porque não só quem vivia em Goianinha percebia a mudança do antes e depois de Lissom, mas também quem era Tibau do Sul, Canguaretama, Areias, que frequenta a nossa cidade, percebe muito essa mudança, né? Eu, inclusive, você falando aí, me veio aqui a memória que essa semana eu visitando alguns amigos e fui fazer uma visita e um filho, né, de uma senhora que eu estava visitando, que trabalha numa empresa aqui, que são 27 cidades que ele percorre aqui na região, e ele dizendo que é uma coisa marcante o crescimento da cidade de Goianinha a partir de 2001. Né? Ele é um funcionário de uma empresa que roda essas cidades e isso ficou marcado. O que atraiu também muitos comerciantes, muitas pessoas para a nossa cidade, né? Porque foi de fato um divisor de águas. A cidade de Goianinha é uma cidade hoje pujante, uma cidade que cresce, uma cidade que tem vida própria, né? Ela depende, toda cidade do interior depende do poder público. Mas Goianinha já não tem tanta dependência assim. Por quê? Porque foram feitas obras estruturantes com visão. Você acabou de falar aqui da Avenida Nova, da Avenida Monsenhor Armando de Paiva, que foi aberta, né, numa visão de desenvolvimento e trouxe outra coisa para a cidade, outra vida. Né? Se você ali era uma mata, você chegava ali no Banco do Brasil e se dava de cara com uma fazenda que tinha lá um canavial, a Fazenda Cangaíba, e nós tivemos a ideia de abrir aquela avenida, nós fomos buscar recursos para isso, e hoje, se você chegar lá em cima, já tem outra cidade, o Altos de Goianinha. Então, assim, o gestor tem que ter visão, o gestor tem que ser visionário, mesmo que seja, às vezes, chamado de maluco. Quando eu fui fazer o Nazarenão, algumas pessoas disseram que eu estava doido, porque eu estava levando o Nazarenão, que hoje, depois do Nazarenão feito, ao lado, um empresário de visão viu que ali poderia comprou aquele terreno também que era de cana-de-açúcar e transformou aquele terreno de cana-de-açúcar no loteamento Bosque das Palmeiras. E foi por a visão de ter levado o Nazarendão para lá, né? Ora, se você encontrar as imagens antigas de Natal, você vai ver que o Castelão, hoje Arena das Dunas, ficava bem distante da cidade, né? O centro da cidade mais lá e o Arena das Dunas, na época Castelão, construído mais fora. Porque você tem a visão de expandir o desenvolvimento da cidade. E foi isso que nós fizemos. Fizemos também quando nós adquirimos os terrenos para fazer a avenida da abertura, da entrada da comunidade da Lagoa do Poço. Né? Mudou a própria configuração do centro da cidade também, né? Pois é, na hora que nós, talvez o jovem de Goianinha, aqueles que são mais novos, não lembra de como era o centro da nossa cidade. Né? Existia uma cidade dividida ao meio por cigarreiras que eram construídas ali no meio. Né? Muitas vezes as pessoas que vinham, que moram, são filhos de Goianinha, que ficam fora, que vinha na época da festa da padroeira, sempre que eu estava ali na procissão ou conversando, tinha aquela reclamação: prefeito, quando é que você vai tirar essas cigarreiras, esse muro, né, que está aqui, que enfeia a cidade, que a avenida aqui da frente ficam duas, dividida ao meio, a gente não vê a matriz, não vê a praça principal. E a gente, com muita luta, com muita dedicação, fomos buscar recursos, construímos o centro comercial, porque a gente também não ia tirar o comerciante da rua e jogar em qualquer lugar. Construímos o centro comercial e transferimos os comerciantes ali do centro para dentro do centro comercial de Goianinha. Que, se você observar, Pablo, não tem uma placa de inauguração minha no centro comercial, não tem uma placa de inauguração nos pórticos, tanto da entrada da cidade, como da saída para Pipa, como da saída para Espírito Santo, aqui perto do Bar do Goiamum. Não tem lá no Balneário Joca Diné,
que hoje é um restaurante Monte Sinai, porque eu nunca tive vaidade de sempre inaugurar, colocar uma placa. Isso eu acho que eu fiz está no coração das pessoas que conhecem o Goianinha antes e o Goianinha depois de som. Edson, e comparado com hoje, era mais fácil porque você, tomando como esse grande desenvolvimento da cidade, era mais fácil buscar recurso antes e agora, não? Como é que é isso? Isso é uma coisa bem interessante, Papo, porque, por exemplo, dá só um exemplo para você. No primeiro ano de gestão, eu me lembro que eu mesmo comprei como prefeito uma geladeira e coloquei lá na entrada. A prefeitura era ali onde hoje é a Secretaria de Saúde, depois nós transferimos para o Banco do Brasil, antes de construir o centro administrativo, o prefeito Rubens Lisboa, que também foi uma grande obra da nossa gestão, de visão, de levar todas as secretarias, todos os serviços do município para um lugar só, para dar mais conforto, né, ao munícipe que procurava os seus serviços. E nós fizemos isso, né? Trabalhamos sempre com a visão de fazer a coisa diferente, a coisa acontecer. E foi assim que a gente fez essa transformação na nossa cidade. Edson, a gente falou muito aqui do executivo, né, da sua presença no executivo, mas você também passou pelo parlamento, né? Foi vereador, presidente de Câmara aqui em Goiânia e também chegou na Assembleia. Como é que faz? Qual é a diferença? Você gosta mais de um, gosta mais de outro? Como é que você analisa essa? Pablo, eu antes até de responder essa questão de parlamento, eu acho que eu não deixei bem completa a sua pergunta anterior com relação a recurso, se era mais fácil antes ou depois. E eu contando a história da geladeira, que hoje o município de Goianinha, de IPTU, de ISS, arrecada mais de R$ 1 milhão por mês. Na época, eu até brincava, na primeira arrecadação de IPTU em 2001, não pagou a geladeira. Se a prefeitura tivesse comprado, não tivesse sido doação nossa, não pagava a geladeira. Então nós fomos criando a cultura, né? Goianinha arrecadava mensalmente 700 mil. Hoje 700 mil se arrecada de ICMS, de royalties, que também foi uma grande conquista. Às vezes eu gosto de dizer o seguinte, eu trouxe muita coisa para Goianinha, nós trouxemos muita coisa para Goianinha, né? Eu e a nossa equipe. E uma das coisas mais importantes foi ter conseguido o royalties para Goianinha, sem Goianinha produzir uma gota de petróleo. Nós tivemos a visão de ir buscar isso pelo Citygate que tem aqui no Mucambo, que é um redutor de pressão de gás, pela distribuição de gás, que também possibilitou trazer o gás para as cerâmicas, para os postos de gasolina, possibilitou ter o distrito industrial de Goianinha, porque com abastecimento de gás. Então, essa visão nós tivemos para aumentar a arrecadação da cidade, trazer mais condições para a nossa cidade. Então, Goianinha, por exemplo, o que eu arrecadava no ano, Goianinha hoje arrecada 2 vezes mais em um mês. Veja só. Então a dificuldade. Não, era grande, mas eu acho que o gestor se faz na dificuldade. O bom gestor é aquele que gerencia e dá resultado com pouco dinheiro. Na vida também é assim. O bom pai de família, a pessoa que toma conta, o bom gerente é aquele que na dificuldade se transforma, faz do pouco o muito, né? E voltando aqui à sua pergunta da questão de parlamento, eu gostei muito, eu tive muita honra. Tinha gente, quando eu fui candidato a vereador em 2012, que dizia, mas Edson, você foi um prefeito tão aprovado, um prefeito com nome que hoje é regional, e era verdade, eu não acreditava naquilo que as pessoas estavam dizendo, e depois eu descobri com muita satisfação que era verdade, porque quando eu comecei em 2014 a andar para pedir o voto para deputado, eu constatei que realmente o nome era regionalizado. Mas foi um grande aprendizado, convivi com grandes amigos, teve grandes debates, presidi a Câmara com muita honra por 2 anos, e me permita que em 2 anos eu fiz uma nova Câmara, né? Tinha uma Câmara, até na parte física, eu dobrei o espaço físico da Câmara. Hoje, eu posso dizer isso com muito orgulho, porque marcou, né? Uma Câmara por onde eu antes e passei, depois, né? eu não passei passando, graças a Deus. Eu sempre fiz alguma coisa por minha cidade, por nossa cidade, por Goianinha, no parlamento, no executivo. E isso também foi uma escola, um laboratório para me levar para a Assembleia. Quando eu ousei ser candidato em 2014 a deputado, numa campanha de apenas 3 meses, quando eu recebi o convite, eu me lembro demais, foi no dia do jogo Itália e Uruguai, ali na Arena das Dunas. E eu disse, eu vou pensar, que eu estava um pouco
foi no café da manhã, o jogo era ao meio-dia, e eu estava um pouco apressado, que eu disse, olha, eu vou pensar, mas na verdade eu estava preocupado que eu tinha comprado os ingressos para ir com Ana Flávia, minha filha mais velha, e Rui Neto, Bia estava viajando, e nós fomos para o jogo, e à noite eu amadureci a ideia, eu disse, eu vou topar essa parada, apesar de ser um desafio muito grande, mas eu tinha muita fé no trabalho que eu fiz na minha cidade, na visão das pessoas de votar naquilo que eu sempre preguei, votar em quem trabalha, votar em quem fez alguma coisa por sua cidade, em quem alguém que trouxe alguma coisa para a sua cidade, e fui para a Assembleia com muita honra, né, em apenas 3 meses, tive quase 27 mil votos, é uma coisa assim marcante, quando eu conto isso as pessoas às vezes nem acreditam, né? E lá presidi a comissão de administração, presidi a comissão, a principal comissão da casa, a comissão de Constituição e Justiça, fui membro efetivo os 4 anos da Comissão de Fiscalização e Orçamento e Finanças da Casa, né, que justamente fiscaliza e debate o orçamento do Estado. Então, fui líder do governo durante 3 anos e meio, com grandes dificuldades, porque realmente o governo passado teve grandes dificuldades. Não foi um governo fácil. Governo mesmo de dificuldade de arrecadação, né? Dificuldade de arrecadação. Então, eu tive muita honra, muita satisfação, tanto de passar pela Câmara Municipal de Goianinha, pela Assembleia Legislativa, e como ter tido a honra de ter sido prefeito da minha cidade e ter saído com aprovação de 97%. Isso aí, você falando aqui com relação esse carinho que você tem, que lhe motiva também a trabalhar e a trazer recursos e a fazer projetos na cidade enquanto gestor. E aí na Assembleia eu lembro que você acabou fazendo isso para as outras cidades, né? Daqui da nossa região e também do estado todo, né? Como é que foi encarar isso? Porque eu lembro que tinha uma atuação muito grande, né? Em todas as cidades tinha um pouquinho do mandato de edição deputado, né? Olha, Pablo, nos 4 anos que eu fui deputado na Assembleia Legislativa e líder do governo, que isso também dá um diferencial, eu trouxe para a região Agreste mais de 12 milhões de reais. Consegui para a região Agreste mais de 12 milhões de reais. E foi contemplado em várias cidades, né? Se eu for nominar aqui, eu posso esquecer de alguma e complicar. Mas com ambulância, com calçamento, com pavimentação, né? Com carro de polícia, muitas ações nós conseguimos para toda a região. A experiência como prefeito ajudou como deputado, porque chegava ali para ajudar os prefeitos da região, né? Ah, sem dúvida, eu sou municipalista, né? Eu era do bloco municipalista na Assembleia. Tem muitos municipalistas na Assembleia, deputados que já foram prefeitos, né? Que vivenciaram a dificuldade de ser prefeito. E eu, como municipalista, eu estava na ponta direto, presente direto, até hoje, até a semana passada, um amigo de Nova Cruz me ligou, né, conversando comigo, disse, rapaz, deputado de som ainda me chama de deputado, como faz falta o seu mandato? Pela presença, a ligação, o contato direto, o senhor nunca deixou de atender, de conversar, de ir, marcar uma audiência com o secretário, acompanhar, isso é muito importante. Eu acho que o parlamentar tem que fazer esse papel. Então, assim, eu tenho muita satisfação, muita alegria de dizer que trouxe para a nossa região muitos investimentos. Voltando agora, a gente mudando um pouco de assunto, um pouco pessoal também, mas dentro da política, assim, quem não precisa pedir para quem diga, né? E eu lembro muito que surgiu aí nos grupos do WhatsApp uma figurinha sua que segue o líder. E eu já fiquei sabendo, não sei se é verdade também, você vai me dizer agora, que você não gosta muito dessa posição, né? Mas acaba que como é uma questão natural do povo, como é que você reage a esse carinho, né? Porque acaba sendo um carinho, né, Pablo, é a questão também da responsabilidade. Eu não fujo de responsabilidade, né? Mas quem me conhece sabe que eu não tenho muita vaidade. Às vezes as pessoas confundem que eu sou realmente, às vezes, muito sisudo quando eu estou fazendo uma tarefa, quando eu estou... Até um jogo de futebol, se eu for para uma brincadeira, eu quero me preparar, nem que seja um dia antes, 2 dias, para não fazer tão feio. Determinado. Eu acho que a gente não pode também ir para qualquer canto que seja sem o mínimo de preparo. Eu, na verdade, não tenho essa vaidade, nunca tive, criar essa figurinha, cego líder. Talvez alguém tenha pensado até que foi a orientação minha, mas, de fato, eu até reclamo, muitas vezes. Mas eu não vou também esconder que me sinto bem, me sinto orgulhoso, me sinto feliz de terem pessoas que querem seguir esse trabalho, essa luta. Talvez eu não diga o líder, mas o prefeito que realizou, que fez o diferencial,
o deputado que saiu de Goianinha e não fez feio na Assembleia, que assumiu todos os cargos que ali estava, que brigou para assumir posições para poder dar destaque à sua região e à sua cidade. Então, para mim, isso também é motivo de orgulho. É isso que eu ia dizer, porque acaba sendo um reflexo da própria trajetória política, né? Sem querer aqui puxar sardinha nem nada, mas assim, é um reflexo, né? De todas as conquistas. Disson, assim, falando um pouco, a gente pegando essa questão do segue o líder e trazendo agora um pouco também sobre a questão dos adversários, ninguém é unânime, sempre tem, né, todos nós, nem Jesus, como diz aquela frase, né, nem Jesus agradou a todo mundo, e sempre que os adversários querem dirigir um ataque a você, pela sua posição, pela sua história também, eles falam um pouco do processo. E aí eu queria que você aproveitasse aqui para dizer para quem não entende e só recebe esses ataques, digamos assim, o que tem nessa? Primeiro, eu queria deixar aqui uma característica da minha personalidade. Eu acho que ninguém em Goianinha nunca me viu falar mal de absolutamente ninguém, de nenhum político, né? Eu não faço política, eu procuro fazer política mostrando o que eu posso fazer, o que eu posso realizar, baseado naquilo que eu fiz, que não é promessa vazia. Então, geralmente, quem não tem o que mostrar, busca atacar. Eu sempre disse isso. Se eu não tenho o que mostrar, eu vou atacar para camuflar os meus defeitos, as minhas invirtudes, as minhas falhas. Esse processo é um processo dolorido, sem dúvida nenhuma, que me trouxe muita dor, né? A minha família, os meus pais, os meus filhos, né? As pessoas que convivem comigo, as pessoas mais próximas. Mas é um processo, Pablo, que eu acho que eu fui até escolhido como bode expiatório, eu poderia até assim dizer. Porque é um processo seguinte, Goianinha, quando eu entrei lá em 2001, não tinha ainda uma assistência social consolidada, não tinha uma secretaria estruturada, né? Não tinha o programa do sacolão que nós criamos, não tinha o programa de distribuição de kit maternidade, enfim, não tinha absolutamente nada que acolhesse a classe mais humilde de Goianinha. E como era feito isso? A feira de Goianinha tem uma arrecadação na época, eu certo dia estava até olhando os papéis, que isso foi em 2001, tem lá papel de R$ 1, de R$ 1,50, de R$ 7. Então, essa arrecadação chegava na prefeitura, né? Todo feirante, toda pessoa de banca paga isso aí, não sei quanto é hoje, mas deve pagar 10, 5, 20, não sei. E essa arrecadação chegava na prefeitura e todo prefeito fez. Eu tenho como dizer isso porque eu fui secretário, eu conheço as gestões passadas e vi também na contabilidade das gestões passadas que todo prefeito fez isso. Pegava esse recurso da feira, muitas vezes chegava pessoas com fome, como eu disse aqui, não tinha uma secretaria ainda estruturada, pedindo para pagar uma água, pedindo para pagar uma energia, pedindo para pagar um bujão de gás, né, porque ainda não tinha essa estrutura da Secretaria de Assistência Social, e nós mandávamos e nós dávamos o dinheiro. O que é que a Justiça considerou? A Justiça considerou que dar o dinheiro estava errado. Tanto é que na sentença da juíza ela disse que não pegou para si, não se locupletou, mas gastou de forma indevida, né? Então, assim, em tese, o que é que deveria ter sido feito? Se eu queria dar uma cesta básica, eu tinha que botar o dinheiro na conta, comprar um supermercado e entregar a quem estava pedindo. Não dar o dinheiro diretamente. Se eu queria dar um bujão de gás, eu tinha que comprar o bujão de gás, o botijão de gás em algum lugar e dar esse botijão de gás. Não dar o dinheiro para a pessoa ir comprar. Mas como era uma praxe de governo, de todas as pessoas, dar esse dinheiro dessa forma, eu também fiz. E, infelizmente, né, tinha um secretário e tirou esses papéis, que também rasgou os papéis das pessoas assinando a declaração dizendo que tinha sido beneficiada, deixou só as autorizações, né? Tanto que diz assim, o prefeito pegava o dinheiro da feira e distribuía como se fosse dele. Agora, Pablo, nós estamos falando de R$ 400 por semana, né? Nós estamos falando aí de autorização de R$ 7, de R$ 15. E eu peguei esse processo todo, foi dolorido, passei por toda essa situação, mas estou aqui, estou seguindo e quero, inclusive, aproveitar esse seu espaço, a sua audiência, para agradecer as pessoas de Goianinha, não apenas de Goianinha, mas de toda a região, que me acolheu, que me deu, sempre estendeu a mão, que orou, que rezou, que me deu colo, que foram muitas pessoas, né? Até porque conhece a índole de Disson.
conhece o caráter de Edson, né? Eu, como disse a você, como não tinha uma secretaria estruturada, fiz aquilo que todo mundo fez. Se tivesse que... Então, todo prefeito de Goianinha tinha que passar pelo que eu passei. Mas, como eu fui o escolhido, como eu disse aqui no início, eu acho que eu fui um bode expiatório para isso. Mas estou aqui, estou na fé. A fé sempre me manteve de pé e eu vou continuar aqui com a minha fé. É isso que eu ia dizer, você, a questão da fé, que você é um homem muito de fé, e também acabou que ele deixou hoje um homem mais forte, né, Edson? Porque assim, tudo, por tudo que passou, não é todo mundo que passa e aguenta firme, né? A família, como você falou, e a fé, ele transforma num homem mais forte hoje em dia, né? Que é o mais, assim, que fica de aprendizado também, né? Não tenha Como dúvida, né? conhecimento A de vida. gente não pode dizer. Eu entrei na prefeitura, como eu disse aqui, com 33 anos de idade, né? Uma multidão de pessoas com dificuldade, né? E precisando ser acolhida, precisando de ir na prefeitura, como até hoje vai, não sei, precisando de ter uma mão amiga. E a forma que se fazia era essa, né? Até que então isso foi em 2001. 2001 e um pouco de 2002, há 20 anos atrás. E eu paguei um preço altíssimo por isso. Depois que nós estruturamos a prefeitura, que nós criamos uma secretaria de assistência social, que nós trouxemos curso para poder capacitar as pessoas, que nós começamos a ofertar ônibus para levar o jovem para a escola técnica, os IFs hoje da vida, colocar ônibus para as pessoas irem para as faculdades, que não tinha. Não tinha. Isso foi criado no governo de Som. E ninguém nunca mais teve coragem de tirar. Tem coisas aqui que eu fiz, né? Eu tinha um calendário de pagamento que você sabia, Pablo, em janeiro, qual o dia que você ia receber em dezembro. Você sabia em janeiro, no início do ano, o dia que você ia receber seu décimo. Porque eu dava uma folhinha dizendo o dia que você ia receber de cada mês. Calendário de pagamento. Eu tenho um jornalzinho que um dia eu não pensei, que lá nesse jornalzinho que eu fazia mensalmente, tinha no jornal uma página só para dizer o que Goianinha arrecadou e aonde gastou. Tem muita gente que diz que eu fui um prefeito à frente do meu tempo, porque eu tinha transparência. Isso é você dizendo assim, à frente do seu tempo, eu digo assim, por isso que você falando aí, eu fico retomando muito na situação de que por isso que sua palavra tem uma credibilidade tão forte, né? Olha, Pablo, eu fico feliz. Às vezes as pessoas me procuram, e isso é difícil no político. Eu digo assim, a pessoa me apresenta uma demanda, né? Nem sempre eu posso resolver, é claro. E eu digo assim, e também tem que ter um pouco de psicologia, né? De saber qual é o que realmente tem mais necessidade, aquela que é mais urgente. E eu digo, hoje eu não posso, mas amanhã pode me procurar. Isso não tem problema, meu filho. O que eu queria de você era a sua palavra. Então isso para mim é muito forte, né? Isso para um político, além de ser difícil, é muito marcante. E eu tenho felicidade por isso, né? Quando eu andei em Goianinha, que eu cheguei um dia, eu estava com um vereador e disse, eu vou arrancar essas cigarreiras daqui. E esse vereador olhou para mim e para a pessoa que estava comigo e disse assim, não ligue não, que ele é um pouco sonhador. Mas a gente tem que sonhar. Você que é jovem, você precisa sonhar. Você precisa focar em alguma coisa e tudo nasce do sonho, do desejo de fazer, de realizar. Eu, quando andava naquela batalha, que vocês aí, mais antigos, talvez o jovem hoje da batalha não lembre disso. Mas ali tinha uma favela, chamava Favela da Batalha, e quando eu andava lá, havia aquelas crianças naquele chão de barro batido, na lama, porque a umidade subia e lameava. E eu disse comigo mesmo no meu coração, meu Deus, o Senhor vai me ajudar a mudar esse quadro. E eu fui o prefeito que erradicou a Favela da Batalha, trazendo dignidade. Quantas pessoas, Pablo, chega para mim e diz, meu filho, eu sempre vou estar com você, porque foi o senhor que fez a casa da minha família. E às vezes eu nem sei, porque eu nunca personalizei, nunca eu disse assim, eu vou dar a fulano e vou botar na minha cabeça para depois cobrar isso. Não, eu acho que o gestor tem que fazer de coração. Quando você ganha uma eleição, a política tem que acabar. A luta partidária de um lado ou de outro tem que acabar, porque pobre não tem partido. Às vezes me parte o coração de ouvir uma pessoa dizer,
A gente não pode chegar perto de A, de B, se tirar uma foto. Isso é muito ruim. Isso não é prática mais para esses anos de agora. Isso é prática do passado, não é? Mas aquilo que eu estou dizendo, muitas vezes é porque você não tem o que mostrar. Você não conquista as pessoas pelo trabalho porque você não tem o que mostrar. Então eu tenho que conquistar na força, fazendo a pessoa ter medo, né? Intimidando, atemorizando. Isso não é bom. Isso não é bom, Pablo. Então eu sou feliz, né? Passei por muita coisa. Ainda passo, né? Porque geralmente você pode ver. Se qualquer amigo meu lançar qualquer coisa numa rede social, até uma coisa que eu fiz, na verdade eu nem fiz. Pegaram um programa que eu tinha feito, né, uns amigos, umas pessoas, e me ligaram, disse, olha, vamos fazer aqui um agradecimento, porque... E eu fiz a fala. Aí reclamaram que eu estava falando em Deus. Deus não é privativo de ninguém, né? A fé de A, a fé de B, ninguém mede fé. Você tem a sua, eu tenho a minha, né? Tem gente que pode ir a uma igreja e outro que não pode ir, que tem até mais fé do que o que vai à igreja. Fé, é sua. E cada um tem a sua. Não tem. E Deus não é propriedade de ninguém, né? Deus não é propriedade de ninguém. Cada um tem a sua fé, a sua religião, e eu tenho a minha. E eu sou muito grato a Deus por ter me trazido até aqui. E eu não tenho dúvida, Pablo, meus amigos de Goianinha, da região agreste, que eu cheguei até aqui pela minha fé. É isso aí. Eu ia dizer justamente isso. Você estava mais recluso, digamos assim, de redes sociais, mas sempre que quando acontece que pincelam, que é natural, né? O próprio povo de Goiânia pincelam você nas redes sociais, causa uma muvuca na cidade, né? É um nome mesmo forte ainda. Eu até, acho que foi o ano passado, houve a mudança aqui, se você me permite da avenida, que antes era a Avenida Hudson Lisboa, e foi mudado para a Avenida Monsenhor Armando de Paiva. E que eu falei, né, quando eu escrevi aquilo, que eu não consegui dormir, acordei de madrugada, fui lá, que eu não sou muito de rede social, mas eu disse, eu tenho que escrever alguma coisa, até pela grandeza de Monsenhor, né, pela grandeza. E não fui eu que pedi para que colocasse meu nome na avenida. Eu nunca cheguei para nenhum político em Goianinha, para nenhum vereador, pedindo que colocasse meu nome. Ora, se eu que construí, vá na entrada da Lagoa do Poço, que tem a maior avenida, não tem uma placa minha. Colégio da Lagoa do Poço, se você for, no posto de saúde, na quadra do Aniquim, não tem placa. Eu nunca tive essa vaidade e muita gente reclamava disso. Até porque placa, eu já vi tantos casos de prefeito entrar e arrancar a placa do outro. Então, aquilo que eu disse fica no coração. Então, eu fiz aquela mensagem porque eu achei mais do que justo. Aquilo em nenhum momento me ofendeu, ao contrário. Você já pensou você ser substituído pelo nome da grandeza de Monsenhor Armando? Verdade. Né? Você ser substituído pelo nome da grandeza de Monsenhor Armando, pela representatividade, um homem que esteve na nossa cidade por 60 anos, que nunca fez um inimigo. Então, assim, eu não pedi para ter meu nome na avenida. A Câmara, na época, né? Pessoas hoje até que não estão do meu lado, que eu não tenho nada que falar, eu não falo de político, né? Foi o propositor, foi aprovado por unanimidade, foi sancionado, foi colocado o nome lá. Se depois entendeu-se que tinha que ser mudado, ótimo que foi pelo nome de Monsenhor Armando. Então, Pablo, eu não tenho essa vaidade, eu não tenho essa besteira. Eu acho que cada um que tiver a honra de passar pela prefeitura, que faça o seu papel. Eu acho que eu fiz o meu. Você disse aí que não queria falar muito de política, mas é um pouco inevitável, mas eu queria saber da sua avaliação desse histórico todo seu. Como é que você está vendo a Goianinha hoje, em 2022? Olha, Pablo, eu acho que Goianinha poderia estar melhor, estar mais bem cuidada. Eu acho que Goianinha... O problema é que Goianinha ela não está sendo comandada por quem está à frente do governo. Esse é o grande problema de Goianinha. Mas isso, se você pegar qualquer fala minha na campanha, eu já colocava essa situação. Eu já dizia que ia ser da forma que aí está. Às vezes eu escuto até alguém dizer que tem 4, 5, 3 prefeitos em Goianinha, não sei. Eu só estou dizendo que Goianinha deveria estar melhor, até porque recurso para isso tem. Eu posso depois debater com você sobre o recurso que entra aqui.
Hoje, Goiânia é uma das cidades que mais recebe recursos na região agreste. E você não vê investimento. Tem lá em cima ali sendo feito, que inclusive foi de um terreno, né, que eu ainda deixei em 2008, aquele terreno onde está sendo feitas as casas, foi um terreno ainda que eu desapropriei em 2008. Então, veja, mais de um ano para se fazer aquela quantidade de casa, com investimento, com o dinheiro que entra nessa cidade. Então, é uma cidade hoje que não está tão limpa, né? É uma cidade que não está limpa, é uma cidade que você chega no hospital, falta medicamento, que falta profissional de saúde. Isso não é uma crítica direta à prefeita, não, que eu não gosto disso. Mas eu queria, como cidadão de Goiânia, que minha cidade tivesse melhor. Eu digo muito o seguinte: se você entrar numa casa de uma pessoa e se comprometer, faça. Se comprometa e faça. Mas eu disse que isso estaria acontecendo, iria acontecer. Eu acho que Berg foi um grande gestor, é um prefeito que fez muito pela cidade e foi criada uma história de mudança, que não teve mudança nenhuma. Se você olhar para uma fotografia da prefeitura de Goiânia um tempo atrás e olhar para a fotografia agora, você vai ver quase os mesmos personagens. Se alguém acreditou que eu estava na prefeitura há 20 anos, ora, eu participei de 5 eleições que foram vitoriosas, até pelo trabalho que eu fiz. Mas eu respondo pela gestão de 2001 a 2008. Eu não passei na prefeitura há 20 anos. E até hoje, eu não sei como é que a pessoa, você que está aí, acreditou nisso. Acreditou que eu estava numa prefeitura há 20 anos. Agora, tem gente que está aí que vai fazer 24 que está. É só você olhar. Se você olhar direitinho, você vai ver que tem gente aí que vai completar 24 anos de prefeitura. Aí sim. De som saiu, a pessoa permaneceu. O meu sucessor entrou, a pessoa permaneceu. Berg entrou, a pessoa permaneceu. A prefeita atual está, a pessoa... Aí é bom você observar isso, Goiânia, que é muito bom a gente ter informação para não ser enganado. Então eu avalio que Goiânia deveria estar melhor. Não estou aqui fazendo uma crítica direta à prefeita, não é meu perfil, mas eu acho que se ela tivesse pulso e realmente comandasse a sua administração, a Goiânia estaria melhor. Recurso para isso tem. Eu vou fazer o papel. Todo jornalista gosta de uma alfinetada. Mas eu digo assim, um serviço que você falou aí da limpeza, que é realmente nas redes sociais a gente percebe que é um problema que a população reclama muito. E é um problema básico, né? Um serviço básico. Olha, Pablo, se você for fazer uma visita e se você entrar numa casa de uma pessoa e a casa estiver suja, a sala estiver suja, você já fica com má impressão dela. Mas se você entrar numa casa, por mais humilde que a pessoa seja, se a casa estiver limpinha, arrumadinha, bacana, você já diz, rapaz, você é uma pessoa cuidadosa, zelosa. Então isso é uma impressão. Nossa cidade é uma cidade que é a porta da entrada da Pipa. Então nossa cidade não pode... Essa BR deveria já estar toda arborizada, deveria estar com jardins. A nossa avenida Monsenhor Armando era para ter ali jardins bonitos. Ora, por que Disson está dizendo isso? Porque lá em 2001, e é por isso que eu digo, eu respondo por 2001, 2008. Porque alguém pode dizer, porque você não fez na gestão de Berg, ele não era o prefeito, era Berg. Até porque teve muita orientação que eu dei a Berg, que ele preferiu seguir a dele, que é normal, o gestor era ele. Então, assim, lá em 2001, quem lembra antes da duplicação, né, quem é da Coab principalmente, vai lembrar que eu fiz ali naqueles dois lados da frente da Coab ali, jardins. Era uma cidade jardinada, bonita, aquele pórtico da entrada da cidade tinha jardins. Esse cuidado, gente, a gente tem que ter. Isso é uma coisa, então, assim, a limpeza é um cartão postal. É um cartão postal. Então, eu acho, você chegar, como eu vi aí, vídeos de vereadores indo visitar um CAPS, visitar um posto de saúde de Novo Horizonte e não ter uma ambulância, não ter um carro que transporte um usuário do CAPS, que a gente sabe que são pessoas que precisam desse apoio, dessa assistência. Então, está precisando de um olhar, né? Está precisando de pulso. Essa é a verdade. E eu acho que Goiânia tem condições de melhorar. Tem gente que diz até assim, Disson, não diga isso não dê essas dicas, não sei o quê, mas é a minha cidade, é a minha terra. Do mesmo jeito que você ama Goiânia, eu amo também. E eu quero ver minha cidade bem. Vou dar um exemplo para você aqui, Pablo. Está sendo feita agora uma obra em frente ao Nazarenão de drenagem e pavimentação, que se você, qualquer pessoa que procurar numa live do professor Luizinho, que eu não sei nem se ele ainda faz essa live, lá em 2019, eu disse que consegui esse recurso com o deputado Ezequiel junto ao ministro
Rogério Marinho. Quando o Berg não teve êxito na eleição, que perdeu, não faltou quem chegou perto de mim para dizer: homem, peça para transferir, peça para botar para outra cidade. Mas eu não ia fazer isso com a minha cidade. Eu chegar, conseguir um recurso para Goianinha, melhorar uma praça de esporte daquela que é um orgulho para mim, porque eu participei, que eu idealizei, que eu construí. Ela agora vai ser pavimentada à frente, um dinheiro conseguido na nossa época, inclusive o convênio assinado, o empenho assinado por Berg, está lá assinado. E eu não tirei o dinheiro, eu não fui lá e fiz um papel pequeno de ir lá e tirar. Eu tenho espírito público. Eu quero é ver minha cidade bem, minha cidade crescer, melhorar, se desenvolver. É isso que a gente tem que fazer. Política é para isso. Política não pode ser pequeno. Se o povo de Goianinha, naquele momento, escolheu mudar, que não foi uma mudança, você está vendo que não foi, mas se iludiu pensando que ia mudar, eu não vou prejudicar a minha cidade. Está aí, está sendo feita. Né? Está sendo feita. E a obra foi assinada por Berg. A obra foi conseguida pelo ex-deputado de Som, junto com o deputado Ezequiel e o ministro Rogério Marinho. E eu tenho orgulho disso. E só a gente está vivendo aqui próximo às eleições, né? Pouco mais de 20 dias para as eleições. Você tem seus amigos, você tem seus candidatos. Eu queria que você nos explicasse, nos falasse o critério da escolha e quem são seus candidatos. Olha, eu vou até pedir licença a você para seguir aqui o roteiro da urna eletrônica. Primeiro voto, deputado federal. Por que é que eu voto em Robson Faria? Robson Faria, quando na minha reeleição, né, eu não votei nele em 2002, na minha reeleição eu o procurei e disse a ele, ele era presidente da Assembleia, eu pedi a ele para me ajudar junto com a governadora, porque eu não tinha votado nela, a governadora Vilma, a conseguir umas casas para erradicar a favela da Batalha. E ele, de pronto, mesmo eu não tendo votado nele, é bom que se explique isso, eu não votei nele em 2002, mesmo eu não tendo votado nele, ele tomou isso como compromisso. E no ano de 2004 nós conseguimos a construção das casas para erradicar a Batalha, para nós tirarmos a Batalha dali. Então começou daí essa ligação minha com Robson Faria. Robson, enquanto governador, possibilitou o funcionamento do polo industrial. Por quê? Porque através da Potigás, ele fez um investimento de quase 8 milhões de reais para levar o gás para lá. Porque sem o gás não existia as indústrias instaladas lá, porque depende do gás. A Elizabeth, a Sanovo e outras. Então veja, também pedi a ele, por reclamação das empresas, que a entrada do polo, quando chovia, ficava muito complicado para entrar os carros. Por quê? Porque o que entra é muito pesado, sobretudo para a Elizabeth. O que entra é muito pesado, que é a argila, e o que sai também é muito pesado, o que é a matéria pronta, que é cerâmica, que é porcelanato. E nós conseguimos com ele a entrada, o asfaltamento da entrada do distrito industrial. Trouxe para Goianinha o Café Cidadão, o Restaurante Popular, microcrédito, foram vários apoios a pequenos empreendedores que o governo, né, através da nossa liderança do governo, do nosso mandato de deputado, também trouxe para cá. Se você chegar na Avenida Monsenhor Armando, na entrada ali, até onde era a antiga linha férrea, ali depois do Britos, ela está toda recapeada. Foi o governador Robson, que eu pedindo a ele, ele fez isso. Se você pegar a Avenida Luizo Alves, que sai ali do posto, que chega de lado da creche, ali na avenida, foi no governo Robson, foi através das mãos de Robson que isso chegou. O centro da nossa cidade, que tinha sido asfaltado pela última vez, no meu último ano, o que se fazia era um tapa-buraco aqui, acolá. Foi todo restaurado o centro da nossa cidade, que é o centro comercial mais forte da nossa região. Todo o comércio hoje é ali. Então nós pedimos isso também, Robson trouxe. Me ajudou a trazer casas, como eu já disse, me ajudou a fazer muita coisa para o Goianinha. Então além do mais, na região, recapeamos, recuperamos a RN 003 de Goianinha Pipa, de Goianinha até Campestre, não é? Ajudou no hospital municipal. Então, assim, eu costumo dizer, eu não voto em quem não faz nada para o Goianinha. Esse negócio de votar, porque, não, eu voto e tenho o que dizer.
Eu acho que eu desafio qualquer candidato a deputado federal que trouxe a quantidade de investimento que o candidato Robson, hoje a deputado federal, trouxe para Goianinha. Foram mais de 10 milhões de reais. Só 8 foi para levar o gás para o distrito industrial. Então, assim, é um voto que eu dou consciente, que eu, inclusive, quero aproveitar aqui o seu espaço também para pedir, né, esse reconhecimento das pessoas de Goianinha. Eu me acostumei, e desde o tempo que eu era prefeito, que eu dizia, eu voto em quem faz alguma coisa pela minha cidade. O segundo voto é o voto de deputado estadual. E eu voto em Ezequiel por quê? Primeiro que eu não pude mais ser candidato a deputado. E por esse processo que perdemos uma cadeira na Assembleia Legislativa por um processozinho de feira de R$ 200, de R$ 100. Isso é um absurdo, mas fazer o quê? Vida que segue. E, como eu disse aqui já, Ezequiel conseguiu, para o custeio do hospital, R$ 1.200.000 que nós colocamos na época do ex-prefeito Berg. Conseguiu esse, juntamente com o ministro Rogério Marinho, essa pavimentação lá do Nazarenão, a drenagem que está sendo feita ali na frente, que inclusive o dinheiro é quase R$ 1 milhão, vai dar para fazer outras ruas também, né? Além de todo o apoio que ele... Sim, voltando aqui ainda a Robson, lembrei da passagem molhada, que até eu quero depois falar um pouco da passagem molhada, se você me permitir mais adiante. E ainda teve a passagem molhada numa obra de mais de R$ 1.500.000, que também foi o governador Robson que deu a cidade de Goianinha ao outro lado do rio, a região de Barroca, Miranda, toda aquela região ali, né? Que o primeiro teste foi agora, né? A chuva grande, enchente grande, e você que está aí sabe o valor que uma obra dessa tem. Então, assim, Robson para deputado federal, Ezequiel para deputado estadual, porque Ezequiel trouxe mais de R$ 1.200.000 de custeio para o hospital, R$ 1 milhão, juntamente com Rogério Marinho, para fazer essa pavimentação ali da entrada, nos ajudou na liberação da última parcela da passagem molhada. Então, assim, é um deputado que trouxe para Goianinha mais de R$ 2 milhões. Não é? Eu fico vendo hoje, não, meu deputado trouxe 100 mil de emenda, meu deputado trouxe 200 mil de emenda, primeiro nem entrou. Eu sou parlamentar, eu fui parlamentar, eu sei que uma coisa é você botar a emenda, empenhar a emenda até que ela se concretize para cair na conta, aí é outra conversa, né? Então, assim, é bom que as pessoas de Goianinha saibam disso, porque muitas vezes você que está aí é enrolado porque não conhece, não tem nem culpa. Ninguém tem obrigação de conhecer isso. Então, eu voto Robson para deputado federal e voto Ezequiel pelo trabalho. Não é porque é amigo, porque tapinha nas costas, Pablo, todo mundo sabe dar. Eu estou falando aqui de trabalho, de coisas que foram feitas, não é de promessa não, de coisas que foram realizadas e que pode, no futuro, fazer muito mais. O terceiro voto é o voto de senador. Por que Rogério Marinho? Por que Rogério Marinho? Que inclusive é também candidato da prefeita de Goianinha. E eu não me incomodo com isso, eu disse, Rogério, eu acho que você é o melhor para a minha cidade. Você tem serviço prestado, você é um cara extremamente capaz, é inteligente, é esforçado. Isso eu conheço, Rogério. Foi um grande ministro, uma pessoa que trouxe muitas coisas para Goianinha, para a nossa região, e que vai fazer muito mais. Então, você tem o nosso apoio, meu e do nosso grupo, independentemente de qualquer coisa, porque eu acho que, aí voltando à história, a gente tem que ser grande. Nós temos que ser grande. Então, meu amigo, eu queria dizer também a você aqui o voto de governador, né? O voto de governador, por que é que eu voto em Fábio Dantas? Primeiro, eu o conheço de muitos anos. Eu sou amigo de Fabinho, chamo até ele de Fabinho. Sou amigo do nosso futuro governador Fábio Dantas desde os anos 90, quando eu fui assessor de Arlindo, seu pai, no primeiro mandato dele. Que eu tinha um escritório de assessoria e trabalhei com Arlindo no primeiro mandato de Arlindo, de 97 a 2000. Não continuei porque me elegi prefeito em Goianinha. Eu voto em Fábio porque Fábio é o candidato mais preparado, é o que tem mais conhecimento do Estado, é o que tem os números na mão, é o que tem coragem para fazer, porque eu testemunhei a sua coragem quando eu era líder do governo, com os projetos de lei que ele encaminhou. Então, ele não é aquela pessoa que teme de fazer qualquer ação na política,
porque está com medo de desagradar a A ou a B. E ele sabe também que todo início de governo é a hora de organizar a casa. Como foi feito no Ceará, como foi feito em Alagoas. Eu não vou nem dar como exemplo o Ceará, porque o Ceará é 4, 5 vezes hoje maior do que o estado, mas um estado que se assemelha ao nosso, que inclusive tem menos municípios que o nosso. Alagoas só tem 106 municípios, nós temos 167. O governador Renan Filho lá fez um ajuste no início, grande, e terminou. Hoje, o estado de Alagoas tem uma situação fiscal 4 vezes melhor do que o estado do Rio Grande do Norte. Então, é uma pessoa de coragem, é uma pessoa que tem preparo. E, por outro lado, volto a dizer, eu não falo mal de ninguém pessoalmente, mas se alguém em Goianinha me apresentar uma obra, um benefício, uma coisa que a governadora Fátima trouxe para a minha cidade, que me apresente, que eu fico quieto. Que eu não conheço nada, absolutamente nada que se trouxe para cá. Nem para a cidade de Goianinha, nem para a nossa região. Não tem obras do governo. Não tem obras do governo. Dizer que quer ser governadora porque pagou uma folha, pagar folha é obrigação. Alguém pode reclamar, não, mas porque ficou atrasado. Foi o pior momento do estado do Rio Grande do Norte, porque ninguém que é gestor quer atrasar folha. Só dar um exemplo. Ela fala em 1 bilhão, na verdade foi 770 milhões que ficou. Foi 1 bi. Mas se arredonda, né? E só o governo Bolsonaro mandou 5, 6 bilhões para o Estado, que pagava 6, 5 folhas. Sem a ajuda do governo federal, pagava? Não pagava. Eu queria ver ela dizer que pagava com o dinheiro do Estado. Então, eu voto em Fábio Dantas, peço aos meus amigos de Goianinha para votar em Fábio Dantas por esses motivos. O último voto é voto de presidente, que aí eu deixo vocês à vontade. Né? Cada um tem o seu coração, e vocês ficam à vontade com relação a isso. Lisson, chegando no final do nosso bate-papo, mas assim, futuro, o que é que você se imagina daqui para frente? Olha, Pablo, eu vou continuar aqui na minha luta, né? Junto com nossos companheiros. Hoje eu faço parte da oposição. No dia da vitória, em 2020, eu falei isso, no outro dia de manhã, que o povo tinha escolhido e eu respeitava a escolha do povo. Então, o povo de Goianinha, a maioria do povo de Goianinha, me colocou na oposição. Esse papel eu vou fazer. Com críticas construtivas, você nunca me viu chegar em nenhuma esquina falando mal da pessoa de ninguém, não faço isso. Quando você me perguntou a respeito de uma análise da cidade de Goianinha, eu fiz isso com respeito, né? Porque eu acho que a gente tem que se tratar com respeito. Mas vou ficar aqui, onde estou, na oposição, juntamente com o vereador Jean, que é presidente da Câmara, juntamente com o decano da casa, que é o vereador Cal, Cristina Belo, Elianais e o vereador Panta. E os amigos, o ex-prefeito Berg, o ex-vereador Odilon, todos os amigos que queiram ver uma Goianinha melhor, que queiram ver realmente uma Goianinha de mudança, nós estaremos aqui, pronto para isso. Né? Para um futuro melhor, um futuro que você sabe que hoje não está bem e que pode melhorar no futuro. Então, assim, analise. E eu digo muito, votar hoje nessa salada, que eu vi uma postagem aí, feita pela prefeita, que é muita gente. Né? Você não cria uma identidade. Porque não me faltou quem chegasse para mim e disse, homem, peça um voto para Robson, outro voto para fulano de tal. Você não cria identidade. Você não cria responsabilidade com aquele candidato. Porque um fica botando, não, procure fulano, procure Beltrano, um fica jogando no colo do outro. Quando você tem muita gente, eu também não sei porquê, cada um tem aí seus motivos, mas eu acho que você precisa identificar uma pessoa, responsabilizar aquela pessoa para que ela brigue pelo seu município e seus projetos. Então, assim, se você está satisfeito com o que está acontecendo em Goianinha, do jeito que Goianinha está sendo conduzida, você vota em quem está aí. Caso contrário, você dá até um alerta, né? Você dá até um aviso de dizer, eu não estou satisfeito, e vota nesses candidatos que eu acabei de pedir, ou até em outros da oposição. Esse assim, uma coisa que eu quero deixar aqui. O futuro a Deus pertence, mas nós estaremos juntos por uma Goianinha melhor.
Ei, agradeço demais esse bate-papo. Eu vou ficar aqui mais 2 horas conversando com você aqui. Uma satisfação. Quero dizer a todo mundo de Goiânia que esse programa foi organizado também, né, com a Cacau Comunicação, aí o novo conceito de comunicação que está chegando aqui na cidade. Então, Cacau, um abraço. Muito obrigado aqui pela sua parceria aqui nessa transmissão. E de som, a gente combina outra vez, né? Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado e parabéns pelo programa também, ao profissionalismo do nosso amigo Cacau. E um abraço forte, muito forte a todos vocês de Goianinha. E como eu sei também que esse programa vai chegar na região, também aos amigos da região Agreste.